E aí pessoal, beleza? Espero que sim, trazendo para vocês mais um resumo, tá bom? E o filme de hoje é Jogos Mortais. Lembrando que em nenhum momento vai estar se passando o filme aqui, tá bom? Pirataria é crime e a gente não compactamos com isso, tá bom? Então a gente vai estar trazendo aqui o resumo do filme Jogos Mortais, que tem sinopse, análise feita por nós mesmos, tá bom? Dono do canal AM Universal, certo? E lembrando que a gente traz apenas o resumo, tá bom? Então se você abrir a descrição aí, a gente fala desde o início, a gente deixa claro também no título e na thumb que é apenas um resumo, beleza? Então não venham chorar aqui dizendo que não é o filme que está enganando, porque se vocês abrirem a descrição, a gente deixa tudo bem explicado, tá bom? Então o resumo do filme de hoje, como eu falei, é Jogos Mortais, beleza? A gente vai começar logo aqui com um resumo do filme feito por nós mesmos aqui com nossa narrativa, certo? O filme também Jogos Mortais, pessoal, ele tem uma sequência de 10 filmes, tá bom? Ele vai sair aí o 11, tá bom? Logo em breve. Resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Relembre todas as armadilhas dessa franquia matadora. Olha, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase querida em um vídeo com a imagem horripilante do boneco Billy? Desde 2004, a franquia de Jogos Mortais vem chocando a audiência em todo o mundo, com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Com o filme da estreia Poderoso, dirigido por James Wan, a partir de uma curta-metragem de Jogos Mortais, logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist, que hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas. A fórmula se tornou tão repetida
pelas densas e como apelativas de forma forte para cada um deles. A série se passou por um hiato após Jogos Mortais no final, até porque ele supostamente encerraria a história com um diretor de plot twist que serviu como uma ótima última peça. Matadora. 26 de setembro de 2023. Olá, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase proferida em um vídeo com a imagem do horripilante boneco Billy? Desde 2004 a franquia Jogos Mortais vem chocando audiências em todo o mundo com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Leia também 10 filmes de terror que se passam em um cenário. Com um filme de estreia poderoso dirigido por James Wan a partir de um curta-metragem, Jogos Mortais logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror porn e carnificina gratuita, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist que até hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões. Ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas, a fórmula se tornou um tanto repetitiva, menos densa e com um apelo cada vez mais forte para a violência gratuita. A série até passou por um hiato após Jogos Mortais. O final, até porque ele supostamente encerraria a história, com direito a um plot twist que serviu como uma ótima última peça em um elaborado quebra-cabeça, mas retornou em 2017 com Jogos Mortais, Jigsaw e a franquia ressuscitou como todo bom assassino de slasher. Para relembrar todas as armadilhas doentias e todos os plot twists de explodir cabeças, as suas ou as das vítimas, separei um resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Atenção! O post está cheio de spoilers de Jogos Mortais. 1. Jogos Mortais, 2004. Tudo começa, e continua, com dois caras trancados em um banheiro. Um tem que matar o outro para manter sua família viva. Já tem um cara aparentemente morto no chão. Paralelamente, policiais tentam rastrear o assassino a partir do depoimento da única sobrevivente do Jigsaw, que a gente acaba nem prestando muita atenção. Rolam pernas cerradas e o Danny Glover interpretando um policial. O plot twist é que o cara morto no chão do banheiro era o próprio Jigsaw, Tobin Bell, o que desgraça a cabeça de todo mundo. Porém, o mistério sobre o assassino, quem é, onde vive, do que se alimenta, permanece, o que dá um bom combustível para os próximos. Direitos autorais Lionsgate Filmes, divulgação. 2. Jogos Mortais 2, 2005. Mais gente, mais história. Passado o teste do primeiro filme, os produtores resolveram se jogar no que há de mais legal em produções de terror para adolescentes: uma morte atrás da outra. Se a partir de certo ponto você passou a ter dificuldade em diferenciar cada produção, esse é o filme da casa, onde várias pessoas devem matar umas às outras para sobreviver. Lembra da vítima que sobreviveu ao primeiro filme? Então, ela está lá de novo, mas só no final do filme a gente descobre por quê. O policial dessa vez é interpretado por Donnie Wahlberg, também conhecido como o irmão do Mark Wahlberg e membro do New Kids on the Block. O filme ainda reserva incineração e aquela piscina de seringas. Também dá a entender que o assassino morre no final do filme, mas a essas alturas a gente já está mais esperto. Lionsgate, reprodução. 3. Jogos Mortais 3, 2006. Aqui todo mundo se ligou que a Amanda, Shawnee Smith, que sobreviveu a 2 armadilhas, era aprendiz do Jigsaw. Desta vez um casal é posto à prova. O homem tem que perdoar todo mundo responsável pela morte do filho e absolvição do responsável pelo atropelamento.
Enquanto isso, a mulher dele tem que fazer uma cirurgia cerebral para salvar o Jigsaw, que está quase morrendo. O único porém é que ela tem um colar com 5 cargas de escopeta ligados ao monitor cardíaco do Jigsaw, ou seja, se ele morre, ela morre. No fim das contas, os envolvidos com a morte do filho dele morrem, a médica morre, a Amanda morre e o Jigsaw morre também. Talvez eles estivessem pensando em passar a régua na franquia aqui. Lionsgate, reprodução. 4. Jogos Mortais 4, 2007. Pra que fazer 3 dinheiros se você pode fazer 4 dinheiros? Jogos Mortais 4 começa com uma sessão de autópsia no Jigsaw e adivinha o que eles encontram no corpo dele? Uma fita. Sim, mais um jogo em andamento. 2 agentes do FBI finalmente se tocam de que mais alguém deve estar ajudando nos assassinatos. Paralelamente, mais um policial é posto à prova e mais uma galera morre de forma bizarra. No final do jogo, o policial New Kids on the Block morre com um super cubo de gelo quebrando na cabeça dele. O legal aqui é que o final desse filme se passa ao mesmo tempo do final do anterior. Genial! Nesse aqui a gente também descobre que o Jigsaw já teve uma vida antes de se tornar esse assassino criativamente cruel. A chave dele virou quando a parceira perdeu o bebê e ele foi diagnosticado com câncer. Ainda tem um policial que sobreviveu a um jogo e que, pelo andar da carruagem, é quem vai dar continuidade aos assassinatos. Lionsgate, reprodução. Leia também Telefonemas Mortais. 5. Jogos Mortais 5, 2008. No 5º filme a gente descobre que esse policial do mal estava ali o tempo inteiro, mas os roteiristas esconderam isso da gente, safados. Foi ele quem arrastou o cara no primeiro filme, armou a casa no segundo e por aí vai. Só que agora a gente tem um policial do bem do FBI que está para descobrir isso e acabar com os planos dele. Aliás, o policial do bem é interpretado pelo Scott Patterson, também conhecido como o Luke de Gilmore Girls. Para surpresa de 0 pessoas, quem se dá mal é o policial Luke. Além disso, nas armadilhas daquela galera que só foi escalada para morrer rola bomba, choque elétrico e mãos decepadas. Não sei vocês, mas a essas alturas a franquia já tinha virado comédia há algum tempo. Lionsgate, reprodução. 6. Jogos Mortais 6, 2009. Se você gosta de plot twist, precisa chegar até aqui. O jogo dessa vez é com o dono da empresa que negou o plano de saúde pro Jigsaw fazer seu tratamento contra o câncer. Na maior parte do filme é esse cara que tem que escolher quem vive e quem morre. Lembra que em um dos filmes tem uma roleta russa com o tal Carrossel da Morte? É esse aqui. Só que no fim, outras pessoas têm a possibilidade de decidir pela vida dele, e ele morre. Na história que interessa mesmo, a gente descobre que existiam uns ciúminhos entre os pupilos do Jigsaw. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a ex-mulher dele, Jill, pega aquele policial do mal e o submete a um jogo. De repente muita coisa começa a fazer sentido, todo mundo acha que vai rolar um Infelizes para sempre, quando a Jill diz Game over. Lógico que não está over. 7. Jogos Mortais. O final, 2010. O suposto final da saga é um filme absolutamente satisfatório para quem chegou até aqui. Somos apresentados a um grupo de apoio para os sobreviventes dos jogos do Jigsaw, que conta com a participação de um guru, que escreveu até um livro sobre sobreviver aos jogos chamado Bob Dagen, Sean Patrick Flannery. Lembra dele em algum jogo? Não, né? Deve ser porque Bob nunca sobreviveu a jogo nenhum. Para sua sorte, ou melhor, azar, ele tem a chance de se confessar quando é capturado para um jogo em que ele precisa salvar uma galera,
incluindo a própria esposa. Lionsgate, reprodução. Mas o mais legal é a história principal do filme, que tinha ficado pendurada no jogo da Jill com o policial malvado. Ele escapa, vai atrás dela, arma um jogo pra ela, e adivinha? Mata a Jill. Mas a melhor parte vem agora. Depois de matar a Jill, ele é capturado por pessoas com as temidas máscaras de porcos. E adivinha quem é um dos caras usando a máscara? Dos caras usando a máscara de porco? O médico lá do primeiro filme, que a gente vai descobrir estava ajudando o Jigsaw esse tempo inteiro. E quer saber por que eu digo que esse filme é tão bem amarrado? Sabe onde ele joga o policial malvadão pro jogo? No banheiro do primeiro filme. Mind blowing. E lembra que o cara serrava o próprio pé pra escapar? Então, o médico tira a serra dali e deixa o policial malvadão pra morrer. E esse, sim, era pra ser o fim. 8. Jogos Mortais. Jigsaw, 2017. Era pra ser porque a franquia ainda poderia ser espremida para arrecadar mais uns trocados. 10 anos depois da morte de Jigsaw, 2 detetives investigam uma série de assassinatos que tem tudo pra ser do cara que gosta de assustar as pessoas com uma marionete num triciclo. Mas ele morreu? Não. Enquanto isso, 9 coitados estão envolvidos em um jogo numa fazenda de porcos. Para um filme que pretendia trazer respostas, Jogos Mortais. Jigsaw parece provocar mais perguntas, como: é uma sequência? Uma prequela? Um reboot? E, principalmente, quem pediu por esse filme? Lá pelo terceiro ato a história até consegue justificar sua relação com a franquia, mas não sua existência. E o plot twist nem é tudo aquilo. Lionsgate, divulgação. 9. Espiral. O legado de Jogos Mortais, 2021. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que um dos motivos para a existência dele é que o Chris Rock queria fazer um filme de Jogos Mortais, o que explica muita coisa. Rock interpreta um detetive que está investigando uma série de assassinatos inspirados em Jigsaw que tem como alvo alguns policiais meio suspeitos, todos ligados de alguma maneira a um caso do passado do protagonista. Tem ainda o Samuel L. Jackson como pai do Chris Rock, por que não? O filme parecia empurrar Jogos Mortais para um novo caminho, mais slasher do que horror porn, mas morreu por aí mesmo. O que não é uma pena. Lionsgate, reprodução. 10. Jogos Mortais X, 2023. Como é bom ter a família reunida de novo. Jigsaw, Amanda, o policial malvado. Depois de 2 desviadas de percurso, Jogos Mortais parece voltar aos eixos. E voltar mesmo, porque a história aqui não se propõe a avançar a linha do tempo, mas sim rebobinar para algum momento entre o primeiro e o segundo filme, quando Jigsaw viaja ao México em busca de um tratamento para sua doença. Só que ele se depara com um esquema fraudulento para roubar dinheiro dos pacientes sem qualquer perspectiva de cura. Já sabe o que ele vai fazer, né? Possivelmente o seu jogo mais pessoal até aqui. Lionsgate, reprodução. Leia também 7 curiosidades sobre a franquia Jogos Mortais. Sobre Luciana K.U. Trema HL. Jornalista e head de conteúdo da Darkside, marca registrada. Blogueira desde a época do Templates by Marina, cinéfila que cresceu em meio às produções da Disney e hoje se rendeu ao lado dark dos filmes. Louca dos gatos, bruxa solitária, revisora macabra e Darksider de coração gelado. 4 comentários. Fernanda. 29 de setembro de 2023 às 10h10 da manhã.
Embora tenha descambado e ficado super trash em algum momento, a médica que protagoniza o terceiro filme oferece uma das atuações mais caricatas do cinema. Jogos Mortais ainda é uma das minhas franquias prediletas. Este post me fez querer rever todos os filmes de novo. E aí pessoal, beleza? Espero que sim, trazendo para vocês mais um resumo, tá bom? E o filme de hoje é Jogos Mortais. Lembrando que em nenhum momento vai estar se passando o filme aqui, tá bom? Pirataria é crime e a gente não compactamos com isso, tá bom? Então a gente vai estar trazendo aqui o resumo do filme Jogos Mortais, que tem sinopse, análise feita por nós mesmos, tá bom? Dono do canal AM Universal, certo? E lembrando que a gente traz apenas o resumo, tá bom? Então se você abrir a descrição aí, a gente fala desde o início, a gente deixa claro também no título e na thumb que é apenas um resumo, beleza? Então não venham chorar aqui dizendo que não é o filme que está enganando, porque se vocês abrirem a descrição, a gente deixa tudo bem explicado, tá bom? Então o resumo do filme de hoje, como eu falei, é Jogos Mortais, beleza? A gente vai começar logo aqui com um resumo do filme feito por nós mesmos aqui com nossa narrativa, certo? O filme também Jogos Mortais, pessoal, ele tem uma sequência de 10 filmes, tá bom? Ele vai sair aí o 11, tá bom? Logo em breve. Resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Relembre todas as armadilhas dessa franquia matadora. Olha, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase querida em um vídeo com a imagem horripilante do boneco Billy? Desde 2004, a franquia de Jogos Mortais vem chocando a audiência em todo o mundo, com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Com o filme da estreia Poderoso, dirigido por James Wan, a partir de uma curta-metragem de Jogos Mortais, logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist.
que hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas. A fórmula se tornou tão repetida pelas densas e como apelativas de forma forte para cada um deles. A série se passou por um hiato após Jogos Mortais no final, até porque ele supostamente encerraria a história com um diretor de plot twist que serviu como uma ótima última peça. Matadora. 26 de setembro de 2023. Olá, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase proferida em um vídeo com a imagem do horripilante boneco Billy? Desde 2004 a franquia Jogos Mortais vem chocando audiências em todo o mundo com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Leia também 10 filmes de terror que se passam em um cenário. Com um filme de estreia poderoso dirigido por James Wan a partir de um curta-metragem, Jogos Mortais logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror porn e carnificina gratuita, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist que até hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões. Ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas, a fórmula se tornou um tanto repetitiva, menos densa e com um apelo cada vez mais forte para a violência gratuita. A série até passou por um hiato após Jogos Mortais. O final, até porque ele supostamente encerraria a história, com direito a um plot twist que serviu como uma ótima última peça em um elaborado quebra-cabeça, mas retornou em 2017 com Jogos Mortais, Jigsaw e a franquia ressuscitou como todo bom assassino de slasher. Para relembrar todas as armadilhas doentias e todos os plot twists de explodir cabeças, as suas ou as das vítimas, separei um resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Atenção! O post está cheio de spoilers de Jogos Mortais. 1. Jogos Mortais, 2004. Tudo começa, e continua, com dois caras trancados em um banheiro. Um tem que matar o outro para manter sua família viva. Já tem um cara aparentemente morto no chão. Paralelamente, policiais tentam rastrear o assassino a partir do depoimento da única sobrevivente do Jigsaw, que a gente acaba nem prestando muita atenção. Rolam pernas cerradas e o Danny Glover interpretando um policial. O plot twist é que o cara morto no chão do banheiro era o próprio Jigsaw, Tobin Bell, o que desgraça a cabeça de todo mundo. Porém, o mistério sobre o assassino, quem é, onde vive, do que se alimenta, permanece, o que dá um bom combustível para os próximos. Direitos autorais Lionsgate Filmes, divulgação. 2. Jogos Mortais 2, 2005. Mais gente, mais história. Passado o teste do primeiro filme, os produtores resolveram se jogar no que há de mais legal em produções de terror para adolescentes, uma morte atrás da outra. Se a partir de certo ponto você passou a ter dificuldade em diferenciar cada produção, esse é o filme da casa, onde várias pessoas devem matar umas às outras para sobreviver. Lembra da vítima que sobreviveu ao primeiro filme? Então, ela está lá de novo, mas só no final do filme a gente descobre por quê. O policial dessa vez é interpretado por Donnie Wahlberg, também conhecido como o irmão do Mark Wahlberg e membro do New Kids on the Block. O filme ainda reserva a incineração e aquela piscina de seringas. Também dá a entender que o assassino morre no final do filme, mas a essas alturas a gente já está mais esperto. Lionsgate, reprodução. 3. Jogos Mortais 3, 2006. Aqui todo mundo se ligou que a Amanda, Shawnee Smith, que sobreviveu a 2 armadilhas,
era aprendiz do Jigsaw. Desta vez um casal é posto à prova. O homem tem que perdoar todo mundo responsável pela morte do filho e absolvição do responsável pelo atropelamento. Enquanto isso, a mulher dele tem que fazer uma cirurgia cerebral para salvar o Jigsaw, que está quase morrendo. O único porém é que ela tem um colar com 5 cargas de escopeta ligados ao monitor cardíaco do Jigsaw, ou seja, se ele morre, ela morre. No fim das contas, os envolvidos com a morte do filho dele morrem, a médica morre, a Amanda morre e o Jigsaw morre também. Talvez eles estivessem pensando em passar a régua na franquia aqui. Lionsgate, reprodução. 4. Jogos Mortais 4, 2007. Pra que fazer 3 dinheiros se você pode fazer 4 dinheiros? Jogos Mortais 4 começa com uma sessão de autópsia no Jigsaw e adivinha o que eles encontram no corpo dele? Uma fita. Sim, mais um jogo em andamento. 2 agentes do FBI finalmente se tocam de que mais alguém deve estar ajudando nos assassinatos. Paralelamente, mais um policial é posto à prova e mais uma galera morre de forma bizarra. No final do jogo, o policial New Kids on the Block morre com um super cubo de gelo quebrando na cabeça dele. O legal aqui é que o final desse filme se passa ao mesmo tempo do final do anterior. Genial! Nesse aqui a gente também descobre que o Jigsaw já teve uma vida antes de se tornar esse assassino criativamente cruel. A chave dele virou quando a parceira perdeu o bebê e ele foi diagnosticado com câncer. Ainda tem um policial que sobreviveu a um jogo e que, pelo andar da carruagem, é quem vai dar continuidade aos assassinatos. Lionsgate, reprodução. Leia também Telefonemas Mortais. 5. Jogos Mortais 5, 2008. No 5º filme a gente descobre que esse policial do mal estava ali o tempo inteiro, mas os roteiristas esconderam isso da gente, safados. Foi ele quem arrastou o cara no primeiro filme, armou a casa no segundo e por aí vai. Só que agora a gente tem um policial do bem do FBI que está para descobrir isso e acabar com os planos dele. Aliás, o policial do bem é interpretado pelo Scott Peterson, também conhecido como Luke de Gilmore Girls. Para surpresa de 0 pessoas, quem se dá mal é o policial Luke. Além disso, nas armadilhas daquela galera que só foi escalada para morrer rola bomba, choque elétrico e mãos decepadas. Não sei vocês, mas a essas alturas a franquia já tinha virado comédia há algum tempo. Lionsgate, reprodução. 6. Jogos Mortais 6, 2009. Se você gosta de plot twist, precisa chegar até aqui. O jogo dessa vez é com o dono da empresa que negou o plano de saúde pro Jigsaw fazer seu tratamento contra o câncer. Na maior parte do filme é esse cara que tem que escolher quem vive e quem morre. Lembra que em um dos filmes tem uma roleta russa com o tal Carrossel da Morte? É esse aqui. Só que no fim, outras pessoas têm a possibilidade de decidir pela vida dele, e ele morre. Na história que interessa mesmo, a gente descobre que existiam uns ciúminhos entre os pupilos do Jigsaw. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a ex-mulher dele, Jill, pega aquele policial do mal e o submete a um jogo. De repente muita coisa começa a fazer sentido, todo mundo acha que vai rolar um Infelizes para sempre, quando a Jill diz Game over. Lógico que não está over. 7. Jogos Mortais. O final, 2010. O suposto final da saga é um filme absolutamente satisfatório para quem chegou até aqui. Somos apresentados a um grupo de apoio para os sobreviventes dos jogos do Jigsaw, que conta com a participação de um guru, que escreveu até um livro sobre sobreviver aos jogos chamado Bob Dagen, Sean Patrick Flannery. Lembra dele em algum jogo? Não, né?
Deve ser porque Bob nunca sobreviveu a jogo nenhum. Para sua sorte, ou melhor, azar, ele tem a chance de se confessar quando é capturado para um jogo em que ele precisa salvar uma galera, incluindo a própria esposa. Lionsgate, reprodução. Mas o mais legal é a história principal do filme, que tinha ficado pendurada no jogo da Jill com o policial malvado. Ele escapa, vai atrás dela, arma um jogo pra ela, e adivinha? Mata a Jill. Mas a melhor parte vem agora. Depois de matar a Jill, ele é capturado por pessoas com as temidas máscaras de porcos. E adivinha quem é um dos caras usando a máscara? Dos caras usando a máscara de porco? O médico lá do primeiro filme, que a gente vai descobrir estava ajudando o Jigsaw esse tempo inteiro. E quer saber por que eu digo que esse filme é tão bem amarrado? Sabe onde ele joga o policial malvadão pro jogo? No banheiro do primeiro filme. Mind blowing. E lembra que o cara serrava o próprio pé pra escapar? Então, o médico tira a serra dali e deixa o policial malvadão pra morrer. E esse, sim, era pra ser o fim. 8. Jogos Mortais, Jigsaw, 2017. Era pra ser porque a franquia ainda poderia ser espremida para arrecadar mais uns trocados. 10 anos depois da morte de Jigsaw, 2 detetives investigam uma série de assassinatos que tem tudo pra ser do cara que gosta de assustar as pessoas com uma marionete num triciclo. Mas ele morreu? Não. Enquanto isso, 9 coitados estão envolvidos em um jogo numa fazenda de porcos. Para um filme que pretendia trazer respostas, Jogos Mortais, Jigsaw parece provocar mais perguntas, como: é uma sequência? Uma prequela? Um reboot? E, principalmente, quem pediu por esse filme? Lá pelo terceiro ato a história até consegue justificar sua relação com a franquia, mas não sua existência. E o plot twist nem é tudo aquilo. Lionsgate, divulgação. 9. Espiral, o legado de Jogos Mortais, 2021. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que um dos motivos para a existência dele é que o Chris Rock queria fazer um filme de Jogos Mortais, o que explica muita coisa. Rock interpreta um detetive que está investigando uma série de assassinatos inspirados em Jigsaw que tem como alvo alguns policiais meio suspeitos, todos ligados de alguma maneira a um caso do passado do protagonista. Tem ainda o Samuel L. Jackson como pai do Chris Rock, por que não? O filme parecia empurrar Jogos Mortais para um novo caminho, mais slasher do que horror porn, mas morreu por aí mesmo. O que não é uma pena. Lionsgate, reprodução. 10. Jogos Mortais X, 2023. Como é bom ter a família reunida de novo. Jigsaw, Amanda, o policial malvado. Depois de 2 desviadas de percurso, Jogos Mortais parece voltar aos eixos. E voltar mesmo, porque a história aqui não se propõe a avançar a linha do tempo, mas sim rebobinar para algum momento entre o primeiro e o segundo filme, quando Jigsaw viaja ao México em busca de um tratamento para sua doença. Só que ele se depara com um esquema fraudulento para roubar dinheiro dos pacientes sem qualquer perspectiva de cura. Já sabe o que ele vai fazer, né? Possivelmente o seu jogo mais pessoal até aqui. Lionsgate, reprodução. Leia também 7 curiosidades sobre a franquia Jogos Mortais. Sobre Luciana K.U. Trema HL. Jornalista e head de conteúdo da Darkside, marca registrada. Blogueira desde a época do Templates by Marina, cinéfila que cresceu em meio às produções da Disney e hoje se rendeu ao lado dark dos filmes. Louca dos gatos, bruxa solitária,
Revisora macabra e Darksider de coração gelado. 4 comentários. Fernanda. 29 de setembro de 2023 às 10h10 da manhã. Embora tenha descambado e ficado super trash em algum momento, a médica que protagoniza o terceiro filme oferece uma das atuações mais caricatas do cinema. Jogos Mortais ainda é uma das minhas franquias prediletas. Este post me fez querer rever todos os filmes de novo. E aí pessoal, beleza? Espero que sim, trazendo para vocês mais um resumo, tá bom? E o filme de hoje é Jogos Mortais. Lembrando que em nenhum momento vai estar se passando o filme aqui, tá bom? Pirataria é crime e a gente não compactamos com isso, tá bom? Então a gente vai estar trazendo aqui o resumo do filme Jogos Mortais, que tem sinopse, análise feita por nós mesmos, tá bom? Dono do canal AM Universal, certo? E lembrando que a gente traz apenas o resumo, tá bom? Então se você abrir a descrição aí, a gente fala desde o início, a gente deixa claro também no título e na thumb que é apenas um resumo, beleza? Então não venham chorar aqui dizendo que não é o filme que está enganando, porque se vocês abrirem a descrição, a gente deixa tudo bem explicado, tá bom? Então o resumo do filme de hoje, como eu falei, é Jogos Mortais, beleza? A gente vai começar logo aqui com o resumo do filme feito por nós mesmos aqui com nossa narrativa, certo? O filme também Jogos Mortais, pessoal, ele tem uma sequência de 10 filmes, tá bom? Ele vai sair aí o 11, tá bom? Logo em breve. Resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Relembre todas as armadilhas dessa franquia matadora. Olha, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase querida em um vídeo com a imagem horripilante do boneco Billy? Desde 2004, a franquia de Jogos Mortais vem chocando a audiência em todo o mundo, com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas.
com o filme da estreia Poderoso, dirigida por James Wan, a partir de uma curta-metragem de Jogos Mortais, logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist, que hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas. A fórmula se tornou tão repetida pelas densas e como apelativas de forma forte para cada um deles. A série se passou por um hiato após Jogos Mortais no final, até porque ele supostamente encerraria a história com um diretor de plot twist que serviu como uma ótima última peça Matadora. 26 de setembro de 2023. Olá, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase proferida em um vídeo com a imagem do horripilante boneco Billy? Desde 2004 a franquia Jogos Mortais vem chocando audiências em todo o mundo com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Leia também 10 filmes de terror que se passam em um cenário. Com um filme de estreia poderoso dirigido por James Wan a partir de um curta-metragem, Jogos Mortais logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror porn e carnificina gratuita, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist que até hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões. Ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas, a fórmula se tornou um tanto repetitiva, menos densa e com um apelo cada vez mais forte para a violência gratuita. A série até passou por um hiato após Jogos Mortais. O final, até porque ele supostamente encerraria a história, com direito a um plot twist que serviu como uma ótima última peça em um elaborado quebra-cabeça, mas retornou em 2017 com Jogos Mortais, Jigsaw e a franquia ressuscitou como todo bom assassino de slasher. Para relembrar todas as armadilhas doentias e todos os plot twists de explodir cabeças, as suas ou as das vítimas, separei um resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Atenção! O post está cheio de spoilers de Jogos Mortais. 1. Jogos Mortais, 2004. Tudo começa, e continua, com dois caras trancados em um banheiro. Um tem que matar o outro para manter sua família viva. Já tem um cara aparentemente morto no chão. Paralelamente, policiais tentam rastrear o assassino a partir do depoimento da única sobrevivente do Jigsaw, que a gente acaba nem prestando muita atenção. Rolam pernas cerradas e o Danny Glover interpretando um policial. O plot twist é que o cara morto no chão do banheiro era o próprio Jigsaw, Tobin Bell, o que desgraça a cabeça de todo mundo. Porém, o mistério sobre o assassino, quem é, onde vive, do que se alimenta, permanece, o que dá um bom combustível para os próximos. Direitos autorais Lionsgate Filmes, divulgação. 2. Jogos Mortais 2, 2005. Mais gente, mais história. Passado o teste do primeiro filme, os produtores resolveram se jogar no que há de mais legal em produções de terror para adolescentes: uma morte atrás da outra. Se a partir de certo ponto você passou a ter dificuldade em diferenciar cada produção, esse é o filme da casa, onde várias pessoas devem matar umas às outras para sobreviver. Lembra da vítima que sobreviveu ao primeiro filme? Então, ela está lá de novo, mas só no final do filme a gente descobre por quê. O policial dessa vez é interpretado por Donnie Wahlberg, também conhecido como o irmão do Mark Wahlberg e membro do New Kids on the Block. O filme ainda reserva incineração e aquela piscina de seringas. Também dá a entender que o assassino morre no final do filme,
Mas a essas alturas a gente já está mais esperto. Lionsgate, reprodução. 3. Jogos Mortais 3, 2006. Aqui todo mundo se ligou que a Amanda, Shawnee Smith, que sobreviveu a 2 armadilhas, era aprendiz do Jigsaw. Desta vez um casal é posto à prova. O homem tem que perdoar todo mundo responsável pela morte do filho e absolvição do responsável pelo atropelamento. Enquanto isso, a mulher dele tem que fazer uma cirurgia cerebral para salvar o Jigsaw, que está quase morrendo. O único porém é que ela tem um colar com 5 cargas de escopeta ligados ao monitor cardíaco do Jigsaw, ou seja, se ele morre, ela morre. No fim das contas, os envolvidos com a morte do filho dele morrem, a médica morre, a Amanda morre e o Jigsaw morre também. Talvez eles estivessem pensando em passar a régua na franquia aqui. Lionsgate, reprodução. 4. Jogos Mortais 4, 2007. Pra que fazer 3 dinheiros se você pode fazer 4 dinheiros? Jogos Mortais 4 começa com uma sessão de autópsia no Jigsaw e adivinha o que eles encontram no corpo dele? Uma fita. Sim, mais um jogo em andamento. 2 agentes do FBI finalmente se tocam de que mais alguém deve estar ajudando nos assassinatos. Paralelamente, mais um policial é posto à prova e mais uma galera morre de forma bizarra. No final do jogo, o policial New Kids on the Block morre com um super cubo de gelo quebrando na cabeça dele. O legal aqui é que o final desse filme se passa ao mesmo tempo do final do anterior. Genial! Nesse aqui a gente também descobre que o Jigsaw já teve uma vida antes de se tornar esse assassino criativamente cruel. A chave dele virou quando a parceira perdeu o bebê e ele foi diagnosticado com câncer. Ainda tem um policial que sobreviveu a um jogo e que, pelo andar da carruagem, é quem vai dar continuidade aos assassinatos. Lionsgate, reprodução. Leia também Telefonemas Mortais. 5. Jogos Mortais 5, 2008. No 5º filme a gente descobre que esse policial do mal estava ali o tempo inteiro, mas os roteiristas esconderam isso da gente, safados. Foi ele quem arrastou o cara no primeiro filme, armou a casa no segundo e por aí vai. Só que agora a gente tem um policial do bem do FBI que está para descobrir isso e acabar com os planos dele. Aliás, o policial do bem é interpretado pelo Scott Peterson, também conhecido como Luke de Gilmore Girls. Para surpresa de 0 pessoas, quem se dá mal é o policial Luke. Além disso, nas armadilhas daquela galera que só foi escalada para morrer rola bomba, choque elétrico e mãos decepadas. Não sei vocês, mas a essas alturas a franquia já tinha virado comédia há algum tempo. Lionsgate, reprodução. 6. Jogos Mortais 6, 2009. Se você gosta de plot twist, precisa chegar até aqui. O jogo dessa vez é com o dono da empresa que negou o plano de saúde pro Jigsaw fazer seu tratamento contra o câncer. Na maior parte do filme é esse cara que tem que escolher quem vive e quem morre. Lembra que em um dos filmes tem uma roleta russa com o tal Carrossel da Morte? É esse aqui. Só que no fim, outras pessoas têm a possibilidade de decidir pela vida dele, e ele morre. Na história que interessa mesmo, a gente descobre que existiam uns ciúminhos entre os pupilos do Jigsaw. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a ex-mulher dele, Jill, pega aquele policial do mal e o submete a um jogo. De repente muita coisa começa a fazer sentido. Todo mundo acha que vai rolar um Infelizes para sempre, quando a Jill diz Game over. Lógico que não está over. 7. Jogos Mortais. O final, 2010. O suposto final da saga é um filme absolutamente satisfatório para quem chegou até aqui.
Somos apresentados a um grupo de apoio para os sobreviventes dos jogos do Jigsaw, que conta com a participação de um guru, que escreveu até um livro sobre sobreviver aos jogos chamado Bob Dagen, Sean Patrick Flannery. Lembra dele em algum jogo? Não, né? Deve ser porque Bob nunca sobreviveu a jogo nenhum. Para sua sorte, ou melhor, azar, ele tem a chance de se confessar quando é capturado para um jogo em que ele precisa salvar uma galera, incluindo a própria esposa. Lionsgate, reprodução. Mas o mais legal é a história principal do filme, que tinha ficado pendurada no jogo da Jill com o policial malvado. Ele escapa, vai atrás dela, arma um jogo pra ela, e adivinha? Mata a Jill. Mas a melhor parte vem agora. Depois de matar a Jill, ele é capturado por pessoas com as temidas máscaras de porcos. E adivinha quem é um dos caras usando a máscara? Dos caras usando a máscara de porco? O médico lá do primeiro filme, que a gente vai descobrir estava ajudando o Jigsaw esse tempo inteiro. E quer saber por que eu digo que esse filme é tão bem amarrado? Sabe onde ele joga o policial malvadão pro jogo? No banheiro do primeiro filme. Mind blowing. E lembra que o cara serrava o próprio pé pra escapar? Então, o médico tira a serra dali e deixa o policial malvadão pra morrer. E esse, sim, era pra ser o fim. 8. Jogos Mortais, Jigsaw, 2017. Era pra ser porque a franquia ainda poderia ser espremida para arrecadar mais uns trocados. 10 anos depois da morte de Jigsaw, 2 detetives investigam uma série de assassinatos que tem tudo pra ser do cara que gosta de assustar as pessoas com uma marionete num triciclo. Mas ele morreu? Não. Enquanto isso, 9 coitados estão envolvidos em um jogo numa fazenda de porcos. Para um filme que pretendia trazer respostas, Jogos Mortais, Jigsaw parece provocar mais perguntas, como: é uma sequência? Uma prequela? Um reboot? E, principalmente, quem pediu por esse filme? Lá pelo terceiro ato a história até consegue justificar sua relação com a franquia, mas não sua existência. E o plot twist nem é tudo aquilo. Lionsgate, divulgação. 9. Espiral, o legado de Jogos Mortais, 2021. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que um dos motivos para a existência dele é que o Chris Rock queria fazer um filme de Jogos Mortais, o que explica muita coisa. Rock interpreta um detetive que está investigando uma série de assassinatos inspirados em Jigsaw que tem como alvo alguns policiais meio suspeitos, todos ligados de alguma maneira a um caso do passado do protagonista. Tem ainda o Samuel L. Jackson como pai do Chris Rock, por que não? O filme parecia empurrar Jogos Mortais para um novo caminho, mais slasher do que horror porn, mas morreu por aí mesmo. O que não é uma pena. Lionsgate, reprodução. 10. Jogos Mortais X, 2023. Como é bom ter a família reunida de novo. Jigsaw, Amanda, o policial malvado. Depois de 2 desviadas de percurso, Jogos Mortais parece voltar aos eixos. E voltar mesmo, porque a história aqui não se propõe a avançar a linha do tempo, mas sim rebobinar para algum momento entre o primeiro e o segundo filme, quando Jigsaw viaja ao México em busca de um tratamento para sua doença. Só que ele se depara com um esquema fraudulento para roubar dinheiro dos pacientes sem qualquer perspectiva de cura. Já sabe o que ele vai fazer, né? Possivelmente o seu jogo mais pessoal até aqui. Lionsgate, reprodução. Leia também 7 curiosidades sobre a franquia Jogos Mortais. Sobre Luciana K.U. Trema HL.
Jornalista e head de conteúdo da Darkside, marca registrada. Blogueira desde a época do Templates by Marina. Cinéfila que cresceu em meio às produções da Disney e hoje se rendeu ao lado dark dos filmes. Louca dos gatos, bruxa solitária, revisora macabra e darksider de coração gelado. 4 comentários. Fernanda. 29 de setembro de 2023 às 10h10 da manhã. Embora tenha descambado e ficado super trash em algum momento, a médica que protagoniza o terceiro filme oferece uma das atuações mais caricatas do cinema. Jogos Mortais ainda é uma das minhas franquias prediletas. Este post me fez querer rever todos os filmes de novo. E aí pessoal, beleza? Espero que sim, trazendo para vocês mais um resumo, tá bom? E o filme de hoje é Jogos Mortais. Lembrando que em nenhum momento vai estar se passando o filme aqui, tá bom? Pirataria é crime e a gente não compactamos com isso, tá bom? Então a gente vai estar trazendo aqui o resumo do filme Jogos Mortais, que tem sinopse, análise feita por nós mesmos, tá bom? Dono do canal AM Universal, certo? E lembrando que a gente traz apenas o resumo, tá bom? Então se você abrir a descrição aí, a gente fala desde o início, a gente deixa claro também no título e na thumb que é apenas um resumo, beleza? Então não venham chorar aqui dizendo que não é o filme que está enganando, porque se vocês abrirem a descrição, a gente deixa tudo bem explicado, tá bom? Então o resumo do filme de hoje, como eu falei, é Jogos Mortais, beleza? A gente vai começar logo aqui com o resumo do filme feito por nós mesmos aqui com nossa narrativa, certo? O filme também Jogos Mortais, pessoal, ele tem uma sequência de 10 filmes, tá bom? Ele vai sair aí o 11, tá bom? Logo em breve. Resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Relembre todas as armadilhas dessa franquia matadora. Olha, eu quero jogar um jogo
Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase querida em um vídeo com a imagem horripilante do boneco Billy? Desde 2004, a franquia de Jogos Mortais vem chocando a audiência em todo o mundo, com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Com o filme da estreia poderoso dirigido por James Wan, a partir de uma curta-metragem de Jogos Mortais, logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist, que hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas. A fórmula se tornou tão repetida pelas densas e como apelativas de forma forte para cada um deles. A série se passou por um hiato após Jogos Mortais no final, até porque ele supostamente encerraria a história com uma diretora de plot twist que serviu como uma ótima última peça. Matadora. 26 de setembro de 2023. Olá, eu quero jogar um jogo. Quem aqui nunca sentiu a espinha gelar ao ouvir essa frase proferida em um vídeo com a imagem do horripilante boneco Billy? Desde 2004, a franquia Jogos Mortais vem chocando audiências em todo o mundo com armadilhas cada vez mais criativas e tramas cada vez mais sangrentas. Leia também 10 filmes de terror que se passam em um cenário. Com um filme de estreia poderoso dirigido por James Wan a partir de um curta-metragem, Jogos Mortais logo mostrou que era muito mais do que um filme de horror porn e carnificina gratuita, entregando uma história de fundo bem elaborada e um plot twist que até hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões. Ao mesmo tempo em que as armadilhas foram se tornando mais elaboradas, a fórmula se tornou um tanto repetitiva, menos densa e com um apelo cada vez mais forte para a violência gratuita. A série até passou por um hiato após Jogos Mortais. O final, até porque ele supostamente encerraria a história, com direito a um plot twist que serviu como uma ótima última peça em um elaborado quebra-cabeça, mas retornou em 2017 com Jogos Mortais, Jigsaw, e a franquia ressuscitou como todo bom assassino de slasher. Para relembrar todas as armadilhas doentias e todos os plot twists de explodir cabeças, as suas ou as das vítimas, separei um resumo de todos os filmes de Jogos Mortais. Atenção! O post está cheio de spoilers de Jogos Mortais. 1. Jogos Mortais, 2004. Tudo começa, e continua, com dois caras trancados em um banheiro. Um tem que matar o outro para manter sua família viva. Já tem um cara aparentemente morto no chão. Paralelamente, policiais tentam rastrear o assassino a partir do depoimento da única sobrevivente do Jigsaw, que a gente acaba nem prestando muita atenção. Rolam pernas cerradas e o Danny Glover interpretando um policial. O plot twist é que o cara morto no chão do banheiro era o próprio Jigsaw, Tobin Bell, o que desgraça a cabeça de todo mundo. Porém, o mistério sobre o assassino, quem é, onde vive, do que se alimenta, permanece, o que dá um bom combustível para os próximos. Direitos autorais Lionsgate Filmes, divulgação. 2. Jogos Mortais 2, 2005. Mais gente, mais história. Passado o teste do primeiro filme, os produtores resolveram se jogar no que há de mais legal em produções de terror para adolescentes: uma morte atrás da outra. Se a partir de certo ponto você passou a ter dificuldade em diferenciar cada produção, esse é o filme da casa, onde várias pessoas devem matar umas às outras para sobreviver. Lembra da vítima que sobreviveu ao primeiro filme? Então, ela está lá de novo, mas só no final do filme a gente descobre por quê.
O policial dessa vez é interpretado por Donnie Wahlberg, também conhecido como o irmão do Mark Wahlberg e membro do New Kids on the Block. O filme ainda reserva incineração e aquela piscina de seringas. Também dá a entender que o assassino morre no final do filme, mas a essas alturas a gente já está mais esperto. Lionsgate, reprodução. 3. Jogos Mortais 3, 2006. Aqui todo mundo se ligou que a Amanda, Shawnee Smith, que sobreviveu a 2 armadilhas, era aprendiz do Jigsaw. Desta vez um casal é posto à prova. O homem tem que perdoar todo mundo responsável pela morte do filho e absolvição do responsável pelo atropelamento. Enquanto isso, a mulher dele tem que fazer uma cirurgia cerebral para salvar o Jigsaw, que está quase morrendo. O único porém é que ela tem um colar com 5 cargas de escopeta ligados ao monitor cardíaco do Jigsaw, ou seja, se ele morre, ela morre. No fim das contas, os envolvidos com a morte do filho dele morrem, a médica morre, a Amanda morre e o Jigsaw morre também. Talvez eles estivessem pensando em passar a régua na franquia aqui. Lionsgate, reprodução. 4. Jogos Mortais 4, 2007. Pra que fazer 3 dinheiros se você pode fazer 4 dinheiros? Jogos Mortais 4 começa com uma sessão de autópsia no Jigsaw e adivinha o que eles encontram no corpo dele? Uma fita. Sim, mais um jogo em andamento. 2 agentes do FBI finalmente se tocam de que mais alguém deve estar ajudando nos assassinatos. Paralelamente, mais um policial é posto à prova e mais uma galera morre de forma bizarra. No final do jogo, o policial New Kids on the Block morre com um super cubo de gelo quebrando na cabeça dele. O legal aqui é que o final desse filme se passa ao mesmo tempo do final do anterior. Genial! Nesse aqui a gente também descobre que o Jigsaw já teve uma vida antes de se tornar esse assassino criativamente cruel. A chave dele virou quando a parceira perdeu o bebê e ele foi diagnosticado com câncer. Ainda tem um policial que sobreviveu a um jogo e que, pelo andar da carruagem, é quem vai dar continuidade aos assassinatos. Lionsgate, reprodução. Leia também, Telefonemas Mortais. 5. Jogos Mortais 5, 2008. No 5º filme a gente descobre que esse policial do mal estava ali o tempo inteiro, mas os roteiristas esconderam isso da gente, safados. Foi ele quem arrastou o cara no primeiro filme, armou a casa no segundo e por aí vai. Só que agora a gente tem um policial do bem, do FBI que está para descobrir isso e acabar com os planos dele. Aliás, o policial do bem é interpretado pelo Scott Peterson, também conhecido como o Luke de Gilmore Girls. Para surpresa de 0 pessoas, quem se dá mal é o policial Luke. Além disso, nas armadilhas daquela galera que só foi escalada para morrer rola bomba, choque elétrico e mãos decepadas. Não sei vocês, mas a essas alturas a franquia já tinha virado comédia há algum tempo. Lionsgate, reprodução. 6. Jogos Mortais 6, 2009. Se você gosta de plot twist, precisa chegar até aqui. O jogo dessa vez é com o dono da empresa que negou o plano de saúde pro Jigsaw fazer seu tratamento contra o câncer. Na maior parte do filme é esse cara que tem que escolher quem vive e quem morre. Lembra que em um dos filmes tem uma roleta russa com o tal Carrossel da Morte? É esse aqui. Só que no fim, outras pessoas têm a possibilidade de decidir pela vida dele, e ele morre. Na história que interessa mesmo, a gente descobre que existiam uns ciúminhos entre os pupilos do Jigsaw. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a ex-mulher dele, Jill, pega aquele policial do mal e o submete a um jogo. De repente muita coisa começa a fazer sentido, todo mundo acha que vai rolar um Infelizes para sempre, quando a Jill diz,
Game over. Lógico que não está over. 7. Jogos Mortais. O final, 2010. O suposto final da saga é um filme absolutamente satisfatório para quem chegou até aqui. Somos apresentados a um grupo de apoio para os sobreviventes dos jogos do Jigsaw, que conta com a participação de um guru, que escreveu até um livro sobre sobreviver aos jogos chamado Bob Dagen, Sean Patrick Flannery. Lembra dele em algum jogo? Não, né? Deve ser porque Bob nunca sobreviveu a jogo nenhum. Para sua sorte, ou melhor, azar, ele tem a chance de se confessar quando é capturado para um jogo em que ele precisa salvar uma galera, incluindo a própria esposa. Lionsgate, reprodução. Mas o mais legal é a história principal do filme, que tinha ficado pendurada no jogo da Jill com o policial malvado. Ele escapa, vai atrás dela, arma um jogo pra ela, e adivinha? Mata a Jill. Mas a melhor parte vem agora. Depois de matar a Jill, ele é capturado por pessoas com as temidas máscaras de porcos. E adivinha quem é um dos caras usando a máscara? Dos caras usando a máscara de porco? O médico lá do primeiro filme, que a gente vai descobrir estava ajudando o Jigsaw esse tempo inteiro. E quer saber por que eu digo que esse filme é tão bem amarrado? Sabe onde ele joga o policial malvadão pro jogo? No banheiro do primeiro filme. Mind blowing. E lembra que o cara serrava o próprio pé pra escapar? Então, o médico tira a serra dali e deixa o policial malvadão pra morrer. E esse, sim, era pra ser o fim. 8. Jogos Mortais. Jigsaw, 2017. Era pra ser porque a franquia ainda poderia ser espremida para arrecadar mais uns trocados. 10 anos depois da morte de Jigsaw, 2 detetives investigam uma série de assassinatos que tem tudo pra ser do cara que gosta de assustar as pessoas com uma marionete num triciclo. Mas ele morreu? Não. Enquanto isso, 9 coitados estão envolvidos em um jogo numa fazenda de porcos. Para um filme que pretendia trazer respostas, Jogos Mortais. Jigsaw parece provocar mais perguntas, como: é uma sequência? Uma prequela? Um reboot? E, principalmente, quem pediu por esse filme? Lá pelo terceiro ato a história até consegue justificar sua relação com a franquia, mas não sua existência. E o plot twist nem é tudo aquilo. Lionsgate, divulgação. 9. Espiral. O legado de Jogos Mortais, 2021. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que um dos motivos para a existência dele é que o Chris Rock queria fazer um filme de Jogos Mortais, o que explica muita coisa. Rock interpreta um detetive que está investigando uma série de assassinatos inspirados em Jigsaw que tem como alvo alguns policiais meio suspeitos, todos ligados de alguma maneira a um caso do passado do protagonista. Tem ainda o Samuel L. Jackson como pai do Chris Rock, por que não? O filme parecia empurrar Jogos Mortais para um novo caminho, mais slasher do que horror porn, mas morreu por aí mesmo. O que não é uma pena. Lionsgate, reprodução. 10. Jogos Mortais X, 2023. Como é bom ter a família reunida de novo. Jigsaw, Amanda, o policial malvado. Depois de 2 desviadas de percurso, Jogos Mortais parece voltar aos eixos. E voltar mesmo, porque a história aqui não se propõe a avançar a linha do tempo, mas sim rebobinar para algum momento entre o primeiro e o segundo filme, quando Jigsaw viaja ao México em busca de um tratamento para sua doença. Só que ele se depara com um esquema fraudulento para roubar dinheiro dos pacientes sem qualquer perspectiva de cura. Já sabe o que ele vai fazer, né?
Possivelmente o seu jogo mais pessoal até aqui. Lionsgate, reprodução. Leia também 7 curiosidades sobre a franquia Jogos Mortais. Sobre Luciana K.U. Trema HL. Jornalista e head de conteúdo da Darkside, marca registrada. Blogueira desde a época do Templates by Marina. Cinéfila que cresceu em meio às produções da Disney e hoje se rendeu ao lado dark dos filmes. Louca dos gatos, bruxa solitária, revisora macabra e darksider de coração gelado. 4 comentários. Fernanda. 29 de setembro de 2023 às 10h10 da manhã. Embora tenha descambado e ficado super trash em algum momento, a médica que protagoniza o terceiro filme oferece uma das atuações mais caricatas do cinema. Jogos Mortais ainda é uma das minhas franquias prediletas. Este post me fez querer rever todos os filmes de novo.